Agora o Sérgio vai falar sobre a atuação relacionada com a saúde do trabalhador na rede de atenção à saúde, atenção primária, secundária e terciária. E, num primeiro momento, vai falar dos dados aqui de GV. Com você, Sérgio. Então, Peterson, para a gente poder entender como essa rede ela se articula no sentido de identificar esse trabalhador, fazer as ações de promoção e recuperação, a gente tem que entender onde que ela está inserida. Então, no caso de Governador Valadares, né, se a gente for olhar os dados do IBGE, são mais de 280 mil habitantes, é uma cidade considerada polo, nós temos rodovias importantes cortando a cidade. A economia principal, ela gira em torno dos serviços, isso vai refletir nas condições de acidentabilidade, né? Então, como eu disse, se a gente for olhar os serviços, o comércio, a gente tem a figura ali dos entregadores, dos mototaxistas, do motofrete, então isso vai impactar, isso vai definir ali o perfil desse trabalhador acidentado. Outra coisa que eu chamo muita atenção em Governador Valadares é o tamanho da rede de saúde pública aqui. Valadares tem uma rede muito grande de postos de saúde, estratégia de saúde da família, unidade básica de saúde. Nós temos hospital municipal, um dos maiores da região, né? Estamos na construção de um novo hospital municipal. Nós temos aí UPA, né? Então, é uma rede, fora os centros de referência, ao qual o Sereste é um deles, e a Policlínica Central. Então, Valadares tem uma rede muito extensa de saúde. É um grande desafio para nós, que é um município que ele atende a 51 ou 52 municípios da área de abrangência. Então, é um desafio para nós poder articular com essa rede todinha. E aí nós vamos entrar mais à frente como que essas ações de saúde trabalhadora vão ser inseridas na atenção primária, secundária e terciária, né, para poder dar essa atenção para esses trabalhadores. Tá? Outro dado que eu trouxe aí foi o pessoal ocupado, né? Um dado de 2018 do IBGE Cidades, 22,1% da população de Valadares, né, ocupada. Então, a maioria aí desse pessoal vai trabalhar nos serviços, né, nessa área econômica aí dos serviços. E aí, entrando sobre o papel da saúde do trabalhador nos níveis de atenção, na atenção primária, que corresponde ali às ESFs, UBS, enfim. Qual que é a principal função? Né? Eu já falei sobre isso nos outros módulos aqui, a questão da identificação desse trabalhador, né? Pela agente comunitário de saúde, no momento da visita domiciliar, onde ela colhe esses dados da família, e dentre esses dados tem ali os dados de ocupação e situação do mercado de trabalho. Então, isso tudo é para se traçar o quê? O perfil ocupacional daquela micro-região, daquela área de abrangência da SF. Então, é interessante, Valadares hoje, ele tem um sistema informatizado, tá, de prontuário informatizado do ESUS, tem esses 2 campos lá, só que, infelizmente, né, 97% desses campos estão como não informados. É um trabalho que a gente já está discutindo, junto com o Departamento de Atenção à Saúde, para a gente poder melhorar isso, justamente para traçar esse perfil ocupacional. Então, também na atenção primária, eu tenho que identificar qual é a atividade econômica predominante naquele território. Então, eu estou falando a nível de SF mesmo, né? De estratégia de saúde da família. Então, na estratégia de saúde da família do bairro, sei lá, São Paulo, eu tenho muitos trabalhadores que trabalham com costura, né? Muitos trabalhadores ali, muitas trabalhadoras, né? Que trabalham ali com costura, confecção de roupas. Então, quais são os riscos que esses trabalhadores estão expostos? Será que esses trabalhadores eles são segurados do INSS? Né? Quais as ações que a gente pode fazer, ações de promoção, de prevenção, às vezes de levar o INSS até lá para fazer uma palestra sobre como acessar, como ter acesso, como ser um segurado, né? Para garantir a aposentadoria ou a questão do seguro, caso ocorra um acidente, enfim. Para isso, eu tenho que saber o perfil, a atividade econômica predominante ali naquele território da estratégia de saúde da família ou da unidade básica de saúde, principalmente a estratégia de saúde da família, tá? Que tem o ACS. Identificação de potenciais riscos, como eu disse, no exemplo da costureira, né? Ela pode estar
exposta a alguns riscos, sobretudo os riscos ergonômicos, riscos de lesão por esforço repetitivo, né, algum acidente ali envolvendo agulha, né, um perfo cortante, enfim, não acidente biológico, né, mas com perfo cortante. Então, assim, quando a gente vê também, é muito comum a gente ter manicure, cabeleireira, às vezes pessoas que utilizam produtos químicos, muitas vezes em ambientes fechados, né? A mulherada aí sabe, vai nos salões ali, você entra, aquela fumaça ali, você não vê ninguém, às vezes a pessoa está aspirando aquilo ali no ambiente fechado, não tem uma ventilação, às vezes usa formol, né, para poder fazer as escovas progressivas aí. Então, assim, a gente tem que estar atento, se está tendo esse perfil, a gente tem que agir, né, articulando junto com a estratégia de saúde da família. As ações de promoção e prevenção, já falei, a partir desses dados nós vamos planejar essas ações para esse grupo de trabalhadores, né? Encaminhamento para a rede secundária. Então, essa ESF, por exemplo, ela pode encaminhar esse paciente para o CERES, ela identifica, ela traz para esse caso para a ESF, ele é atendido, né, pelo médico, pelo fisioterapeuta do NASF, pelo assistente social, e aí eles encaminham esse paciente, é feita a parte clínica ali, primeiramente lá na ESF, e aí depois eles encaminham esse paciente para o CERES com atenção mais especializada. E também a notificação. Hoje, raramente, né, a atenção primária, ela notifica os casos de acidente de trabalho. Geralmente, ela avalia direitinho ali e encaminha para o CERES. E lá no CERES, nós vamos fazer essa notificação. Tá? Às vezes por desconhecimento, às vezes por receio, enfim. Então, eles preferem encaminhar para o centro de referência que vai fazer essa notificação. Então, esses são os principais papéis aí da atenção primária na saúde do trabalhador. É importantíssimo o papel do agente comunitário de saúde, que é ele que está em contato ali com a comunidade. Então, é ele que está dentro da casa daquela pessoa, é ele que vai colher esses dados na ficha do familiar, né? No caso, hoje a gente usa o ESUS. Então, é importante capacitar essas ACS para elas poderem preencher mesmo esse campo de ocupação e situação do mercado de trabalho, que a gente consegue traçar esse perfil. No caso da atenção secundária, né, onde o CERES está inserido, são os centros de referência, né, os centros de especialidades. Então, ele tem a função na saúde do trabalhador de acolhimento, também ações de promoção e proteção. Um exemplo, no próprio CREDEMPS, né, a gente tem ali, às vezes a gente encaminha pacientes para eles, né, esses pacientes com pneumoconiose, um exemplo é a própria silicose, né, então a gente encaminha esse paciente para eles, a gente pode fazer ações em conjunto também. O próprio CADEF, né, para o deficiente físico, Centro de Apoio ao Deficiente Físico, a gente tem casos de acidente de trabalho que o trabalhador ele adquire uma deficiência física, então a gente pode articular junto com o CADEF para conseguir, por exemplo, uma prótese, uma órtese para esse paciente. Então, o CADEF também, às vezes, encaminha paciente para a gente. Então, a gente tem esse fluxo também, né, na atenção secundária. Ações de vigilância e saúde do trabalhador, recuperação e reinserção do trabalhador no mercado de trabalho. Então, a gente tem o próprio INSS, ele articula também com o CERES no encaminhamento de pacientes, né, que estão em processo de reabilitação profissional. São aqueles pacientes que estavam há muitos anos ali em auxílio-doença, e aí eles entram num processo de reabilitação profissional, onde eles vão ser reinseridos no ambiente de trabalho, né, ou que seja também uma pessoa com deficiência, também tem a questão das cotas, então a empresa precisa se adequar para receber esse trabalhador, então o CERES também, o INSS, de vez em quando ele encaminha alguns pacientes para a gente poder participar desse processo. As orientações previdenciárias e trabalhistas, a gente tem a assistente social lá que ela faz essas orientações, então também tem uma conexão com o INSS, alguma dúvida, alguma coisa, algum extrato, né, enfim, alguma situação desse trabalhador em relação à previdência, a gente tem a assistente social que dá essas orientações, dá essa assistência para esse trabalhador. Tá? Inclusive, ela entra em contato com a empresa e, se for o caso, solicita a abertura da comunicação de acidente de trabalho, dentre outras coisas. E também a notificação compulsória, né? Um exemplo que eu dou aqui seria no próprio CRASE. Então, os casos de acidente com material pérfuro cortante, esse paciente ele também é atendido no CRASE, tá? E lá, no caso aí, um enfermeiro que se acidentou, lá no CRASE ele faz todo o acompanhamento
e ele também é notificado, tá? Como acidente com exposição a material biológico. Tem uma ficha de notificação, né, desse agravo, e aí ele pode ser feito lá no CRAS, porque o fluxo, né, seria, aconteceu um acidente com material biológico, esse paciente ele tem que se dirigir, né, para o hospital municipal, que lá vai ser feito todo o atendimento e a profilaxia, e do hospital, esse paciente ele vai para o CRAS e para o Sereste. Então, lá no CRAS, ele pode ser notificado como acidente com exposição a material biológico, certo? E o Sereste iria entrar ali na questão da prevenção, ele ia ver o que ocorreu de errado, né, nesse acidente, qual foi o fator de risco ali, né, que esse paciente veio se acidentar. E agora, por último, né, a atenção terciária, que ela faz o atendimento de urgência e emergência. Então, aquele trabalhador sofreu aquele acidente de trabalho, caiu de moto ali no percurso, ele vai ser atendido, o SAMU vai pegar e vai levar para o hospital municipal. Então, lá no hospital, nós temos que trabalhar no sentido desse hospital, ele identificar aquilo como um acidente de trabalho. Um parceiro nosso, que, assim, é parceiro de longa data aí, está sempre de olho, é o Núcleo de Vigilância Epidemiológica Hospitalar, que é o NUV. Então, o NUV, atualmente, ele é o maior notificador de acidente de trabalho em Valadares, tá? Então, nós recebemos ali toda semana várias fichas, tá, de acidentes de trabalho que eles foram atendidos no hospital municipal. O pessoal do NUV, eles fizeram uma busca ativa nos prontuários desses pacientes e identificaram, olha, esse aqui é um acidente de trabalho. Aí pega a ficha de acidente de trabalho, que antigamente chamava acidente de trabalho grave, e aí eles vão notificar baseado no prontuário, tá? Muitas vezes esse paciente ele já teve alta do hospital, ele não está no hospital mais. Então, o que acontece? Às vezes, de passar essas informações do prontuário para a ficha, faltam algumas informações. E aí eles encaminham essa ficha para o Sereste, e o Sereste vai ser o responsável em completar essa ficha e encaminhar para a epidemiologia de fazer a digitação dela e virar um dado no SINAM, tá? Então, só por essa explicação, vocês podem ver que o Sereste tem muito trabalho também na atenção terciária, que desde sensibilizar quem está ali na recepção, no acolhimento ali, né, na portaria, identificar aquele caso como acidente de trabalho, para criar um alerta, né, ali dentro ali dos setores, principalmente para o NUV, opa, isso aqui é um acidente de trabalho, né? Além disso, completar a ficha, né, a ficha do acolhimento, a ficha da anamnese direitinho, falando o que aconteceu, para que o NUV tenha informações suficientes e fazer essa notificação. Então, é um grande notificador nosso, o NUV. Infelizmente, a gente tem vários casos, né, de subnotificação, justamente de fichas que a gente tenta entrar em contato com esse paciente e não consegue, tá? O telefone está errado, esse paciente já, por algum motivo, a gente não consegue contato com ele. Então, infelizmente, nós temos pastas lá dentro do Sereste de fichas que ficaram perdidas aí. Então, os números que a gente apresenta de acidente de trabalho, né, muitas vezes existem muito mais acidentes que não foram computados, justamente a gente não conseguiu completar essas fichas, né, e o sistema do SINAM, ele não aceita as fichas faltando alguns dados são obrigatórios, então não adianta eu tentar digitar com alguma coisa faltando ali, que ele não vai aceitar. Então, os principais desafios, já acabei falando alguns aqui, né? A dificuldade de identificação dos grupos de risco através de levantamento epidemiológico, isso começa desde lá da atenção primária, né? Lá com a CS, se ela não coletar esses dados de ocupação e situação do mercado de trabalho, a gente não vai ter esse perfil. A grande demanda reprimida para fisioterapia, então a gente está tendo aí, né, casos. Graças a Deus, hoje, isso está melhor, né? A gente tenta reduzir esse fluxo, né, esse tempo de espera, mas a gente ainda tem uma demanda reprimida aí, principalmente porque, às vezes, a rede ela não encaminha, às vezes ela desconhece o Sereste, a gente tem um fluxo um pouco menor de pacientes. A formação assistencialista, que dificulta o acolhimento e a organização das ações, isso a gente está vendo muito na questão da interprofissionalidade, né, até do próprio fisioterapeuta, que quando a gente fala em fisioterapia, é quase sinônimo de reabilitação, e na verdade é muito mais que isso, né? O fisioterapeuta, no caso
envolvido com a saúde do trabalhador, ele não é só reabilitação, ele tem que entender o contexto ali da região que ele está inserido para saber o tipo de acidente de trabalho e doença mais prevalente, para fazer as ações de prevenção, promoção. No caso, a reabilitação ela é um eixo só, tá? Então, não é só isso. Então, às vezes, essa formação assistencialista, daquele profissional que está acostumado a ficar só dentro do consultório, atendendo, isso para a saúde do trabalhador não é suficiente. A formação clínica, que impede o desenvolvimento de flexibilidade de profissionais, fazendo com que necessite de mais tecnologia para trabalhar. Então, essa é uma constante também, né? A gente está acostumado cada vez mais às especialidades, à especialização das profissões, e às vezes esse profissional ele precisa de um equipamento, alguma coisa ali, né, uma tecnologia para poder exercer sua função, sendo que, na verdade, muitas coisas na saúde do trabalhador vai depender da experiência desse profissional e saber ter a sensibilidade de identificar aquele risco, né, ele ter o engajamento de correr atrás da informação, de compilar esses dados epidemiológicos, de propor ações, de estar junto da comunidade, seja da CIST, né, que eu falei, que é a Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador, que está dentro do controle social ali no Conselho Municipal de Saúde, né, de tentar reverter essas situações, estar atento, como eu disse, o caso ali das empresas de energia solar. Então, assim, esse profissional tem que ser um profissional engajado. E, às vezes, aquela formação clínica, né? Por isso que o fisioterapeuta do trabalho, ele é importante, né? Ter essa formação para trabalhar no Sereste, porque a saúde do trabalhador é muito dinâmica, tá? Então, a gente não fica só no ambiente de clínica, a gente visita o chão de fábrica também. Então, seria essa necessidade aí. A não observação dos princípios da integralidade no acolhimento. Então, é o profissional, mais uma vez, reducionista, né? Às vezes, vários casos de Lerdort que eu já peguei tinham um componente psicológico, psicossomático. Então, eu tenho que ter essa sensibilidade de identificar isso e encaminhar para o tratamento adequado. Porque, às vezes, o paciente vai ficar vários anos ali, várias sessões fazendo fisioterapia, mas ele tem um componente psicossomático, né? A gente está vendo a abordagem psicossocial da dor, que está mudando aí, que já vem mudando o nosso olhar sobre isso, né? Principalmente naqueles pacientes com aqueles sintomas persistentes. Então, é importante o profissional ele ter essa sensibilidade e trabalhar em equipe. A prevalência do modelo clássico de análise de acidente é aquela questão, né? Sempre você vai ter a falha técnica versus a falha humana. E sendo que, na verdade, a gente tem... Atualmente já vem de um tempo já, mas hoje que o pessoal da área de segurança já está se abrindo o olho para isso, é a falha sistêmica. Isso aí, às vezes, vem muito antes do trabalhador, ali no dia do acidente dele. A gente vê isso muito nas análises de acidente aéreo, né? Então, não é só o piloto que, às vezes, fez uma coisa errada ali, não. É uma sucessão de erros ali. O James Reason, né, que é o pai da análise de acidentes, aí, ele fala que é como se fosse um dominó ali, que você dá um petelecozinho nas pecinhas, elas vão caindo. Então, são vários acidentes e os trabalhadores, ele fala, né, ele cita que são herdeiros dos defeitos do sistema. Então, às vezes, a gente apontar o dedo para o trabalhador, falando, olha, ele é o culpado, ele fez um ato inseguro. Então, isso aí é uma análise rasa. A gente tem que analisar mais profundamente, ver a organização do trabalho, que muitas vezes a resposta ali, a causa do acidente está na organização do trabalho. Subnotificação, eu já citei aqui no slide anterior, né? A gente tem pilhas ali de notificação que a gente não consegue completar, e aí fica perdido isso aí. Pouca articulação intersetorial, vários setores dessa rede imensa que é Governador Valadares, às vezes não conhece o Sereste e não encaminham pacientes para o Sereste, acaba que esse usuário ele fica perdido na rede, né? Nós tivemos essa semana, ontem, a postagem na rede social da Prefeitura de Valadares sobre o Sereste, né? Isso foi um projeto aí do PET Saúde, da UFJF, junto com o serviço. Então, nós identificamos essa deficiência de divulgação e ontem saiu uma postagem falando do Sereste e tudo, e teve um alcance muito bom. A rotatividade dos profissionais de saúde nas unidades também é um problema,
né? Então, entra um profissional hoje, a gente capacita, daqui a pouco ele está saindo, e aí o profissional que entra, ele não recebe um treinamento, tá? Isso, inclusive, é um projeto interessante, ô Peterson, seria criar uma plataforma aí, EAD, alguma coisa de treinamentos, esse profissional que entra no serviço, ele assiste ali às aulas, alguma coisa, e aí já fica mais ou menos por dentro, né? Então, é um projeto que a gente está buscando aí também, quem sabe mais para frente, para melhorar essa questão, né, do conhecimento dos vários pontos da rede aí. E a morosidade da administração pública nas ações de saúde do trabalhador, né? A gente sabe que fala em serviço público, a gente pensa em demora, alguma coisa, não, eu falo, eu sou servidor público, mas às vezes não pelo fato da gente querer isso. Tudo na administração pública ela é morosa, ela é demorada, tem todo um processo licitatório, enfim, muita coisa. Então, para sair, isso tem que ser planejado, né, há muito tempo antes, né? O Peterson sabe disso também. Então, as coisas demoram. Então, a gente tem que agir com o que a gente tem hoje, mas também pensar sempre lá na frente. Então é isso, gostaria de agradecer a oportunidade, né? Mais uma vez, a oportunidade ao Peterson, obrigado. E qualquer dúvida que vocês tiverem, sintam-se à vontade, né, em visitar o Sereste. Provavelmente o Peterson deve deixar um endereço aí para vocês. E é isso, estou à disposição, que precisar, e foi um prazer.